And then when I'm done, that's when you start speaking, okay? What is your name? And what is your name? And also, what is your profession? And what do you do in that profession that makes you, an activist type lawyer, to help people? Ok. Pode? Meu nome é Caroline Bispo, eu sou advogada aqui no estado do Rio de Janeiro e ao analisar o tamanho dos homicídios de jovens negros, principalmente no Rio de Janeiro, eu decidi montar uma rede de proteção contra o assassinato do jovem negro, visando principalmente o empoderamento do jovem, né? Porque aqui, pelo menos no Rio de Janeiro, a maioria dos jovens não morrem só de bala perdida, principalmente por bala perdida, mas também pela falta do empoderamento, pela falta da autoestima. Diante disso, a gente criou uma rede de proteção contra esse assassinato, visando também o empoderamento deles, convidando professores, advogados e uma rede de proteção mesmo. Thank you. Okay. So, Brazil, I'm not going to do the first one, let me see. So, Brazil has the largest group of black people in its diaspora, right? Larger than the United States, only second to Nigeria, right? And what happens basically, especially around the world, is that this group is continuously plagued by racism, both systematically and physically. What have you been doing to bring awareness to the cause? O Brasil, você entendeu que tem o maior grupo de sim, só fica atrás da Nigéria. Continue plagues. Plague. Bota aí no tradutor, plague. Plague. You know what it is? Plagues? Plague it's a continuous problem. Problema contínuo de racismo, tipo sistemático. Tá, entendi. Físico também. Tá, entendi mais ou menos. Tá. Both in the systems and physically as well too. O que você tem feito para amenizar mais ou menos para lutar por essa causa, alguma coisa assim? Tá. Pode? Ok. No Brasil, o racismo ele se torna tão inteligente que as pessoas acham que ele não existe. Eles tratam como se não existisse, que fosse uma coisa que há de se ignorar. Não existe o racismo. Se fala dessa forma. Não existe a diferença, não existe nada que faça com que, como eu posso colocar, que o outro veja que existe um problema. As pessoas aqui vivem numa bolha, como se falar disso fosse um problema, o que não é. Né? Existe o racismo sim, existe a problematização sim, e é necessário falar para lutar. Né? O nosso movimento, a rede de proteção contra o assassinato, ele é principalmente para falar disso. Existe como você falou, o maior grupo de pessoas no Brasil é negros. E há aquelas ainda que nem se consideram negras, que não entendem que são negras, porque isso não é falado. Desde muitos e muitos anos atrás, era-se escondido, eram-se os negros, eram-se os escravos, era como se fosse uma coisa ruim. Então falar parece que se tornou um problema. Então essa forma do empoderamento também, da autoestima, de levantar, de falar, de problematizar e desconstruir isso. Apresentar a problemática, desconstruir e lutar para que isso não exista. Classism is also an issue in Brazil as well, correct? Classificação, tipo, classificação de... Right. Então, classificação de classes. Como assim? Mas eu não entendi. Marxista. Não, ele não terminou a pergunta não. Tá, é porque... O Brasil também é muito resistente, pobres contra ricos. Where the poor people are invincible, but they're mainly targeted by the police militar. Right? What are your comments on that? O que eu acho sobre isso? Porque os pobres são mais invisíveis em relação a... Invisíveis? Tá. O que acontece aqui, se tem um jovem negro parado do lado de um carro, ele automaticamente é um suspeito, tá? E já o branco não. Se ele tá parado de um carro, pode ser que aconteceu algum problema. Essa já é a visão da polícia. É sim, o preto, pobre, jovem, ele automaticamente já é um suspeito. É o suspeito padrão.
é assim que ele é tornado, é assim que ele é visto pelas nossas autoridades. E diante disso, há essa diferença muito grande de classe. Se um jovem negro entra em determinado shopping, automaticamente tem um segurança andando atrás dele. Isso já é uma coisa notória, né? E a gente faz questão de querer acabar com isso, né? Mas infelizmente é o suspeito padrão. Aqui, pelo menos, é assim que ele é visto. What made you go into civil rights law? And what incident or specific incident or moment made you want to defend victims of police brutality? Qual foi o momento O que fez você entrar? O que fez você entrar nos direitos civis? E qual o específico momento ou incidente que fez você defender sobre brutalidade da polícia? Sobre a brutalidade da polícia ou sobre a questão do... Tá. Police brutality. Ok. Eu me formei em 2013, que foi no auge das manifestações aqui no Rio de Janeiro, quando a passagem aumentou 20% e a população 20%, 20 centavos, mas a população estava tão cansada desses aumentos, dessas questões, de tudo. E foi no momento que eu me formei como advogada e eu passei a acompanhar essas manifestações como advogada voluntária. E a gente começou a ver a brutalidade da polícia. Ali naquele momento de manifestações onde existiam diversas mídias, diversas câmeras, ali naquele momento a polícia era truculenta, naquele momento a polícia era agressiva, xingava, brigava, levava para a delegacia, a gente tinha problemas de achar as pessoas que eram consideradas suspeitas. E naquele momento a gente começou a se questionar se ali perante as câmeras existia tal ato, como não seria também nas favelas, né? A gente tem as informações de mídia, de conversar, de outras pessoas, mas naquele momento a gente sentiu aquilo na pele como advogados e a gente começou a trabalhar nesse sentido. Esse foi o momento mais tenso para todos nós, assim, as manifestações de 2013. Posso para mim? Tu pode tirar uma foto lá da capa, assim, né? Você deixou quando a gente terminar, eu tô batendo o que você tá falando. Mentira, sério? Durante eu tô falando, coitado, eu Eu tô te tentando... mandando também. Mentira. What laws need to be changed to improve police accountability? Qual as leis que precisam ser feitas ou inovadas para acabar com esse problema com a polícia? Tá. A grande questão é que a gente não precisa de mais leis. A gente precisa que as leis que já existam sejam cumpridas. Porque lei a gente existe em um monte. O problema é que elas não são cumpridas. O problema é que elas são interpretadas de forma ruim. A polícia aqui é uma polícia que ela não é preparada. Ela não é... a palavra preparada. Ela não tem todo o cuidado, todo o investimento que deveria ser necessário para tratar a população como cidadão comum. Ela mesma faz essa distinção do que é e o que não é comum. A lei ela existe para todos, mas a própria polícia ela diferencia essa lei. E esse é o maior problema. Do you think that the UPP has made you feel more or less safe? Você acha que as UPPs fazem eles se sentirem mais ou menos seguros? A população? No caso das UPPs, as favelas, né? Sim, não. Pessoas negras. Sim, não. Não, se torna muito... No. Hold on. And then say no, and then why? Sim, agora. Não, com certeza não. Pelo contrário, tudo que a gente vem ouvindo falar, mas as UPPs simplesmente tornaram-se alguns locais muito piores, né? Tem aquela falsa ilusão de que a polícia lá, do jeito que está, vai ajudar. Quando na verdade é uma polícia que não é preparada para aquela situação. Ela não é preparada para o que vem e não é preparada pelo que acontece lá dentro, né? A função dela é acabar, dar um cala-boca para a sociedade. Então ela vai agir da forma que ela acha que é melhor e conveniente para ela. How is the news covering police brutality, especially with the plight of black Brazilians? Como é que os jornais lidam com como eles fazem a cobertura desses incidentes nas favelas? Então,
A polícia, assim como a sociedade em si, ela trata o jovem negro como perfil de suspeito principal, é o padrão de suspeito principal. Então ela mata para depois questionar quem era. A mídia já coloca aquele suspeito padrão como já é o culpado, ele já é simplesmente o culpado por estar ali, simplesmente o culpado por nascer, até que depois tem que provar que não é, a mídia não dá cobertura o suficiente para isso. Né? Ela notifica e cientifica que morreu um jovem negro que possivelmente estava envolvido com alguma coisa. Depois de um tempo que vai verificar se era ou não envolvido. E isso a mídia também não mostra. Ela mostra até aquele momento de que a suspeita de que ele era envolvido. Depois que se descobre que não era, a mídia não faz nem questão de dizer. E por isso é muito importante a mídia informal, que está ali sempre buscando, está sempre querendo saber, querendo mostrar a verdadeira realidade dos fatos. Okay. Last question. Última pergunta. What we see this reoccurring all the time in the United States, sometimes in Europe, here in Brazil. What are your thoughts on the plight of black people worldwide? That's one. And then two, what lessons can you learn, I guess, from the issues that we face in the United States when it comes to police brutality and black people? A gente vê isso não só aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos e inclusive na Europa. Let me break that question down into. Okay. Sure. All right. So the first part of the question is, we see police brutality in the United States and America too. We see it here in Brazil. What lessons learned can there be with the two? A gente vê tanto nos Estados Unidos essa brutalidade contra os negros e tanto na Europa quanto aqui. Quais as lições que a gente consegue tirar vendo as situações lá de fora e aqui no Brasil? Nos Estados Unidos, eles não romantizam a escravidão. Eles são claros, desde criança, eles ensinam desde a infância, eles ensinam as crianças de lá o que foi a escravidão, como foi a escravidão. Eles fazem, os negros se sentem como negros, eles estão o tempo inteiro agindo como negros. No Brasil, eles querem fazer essa diferença, querem tratar diferente, querem dizer que são diferentes, dizer que não existe o racismo, e isso acaba tornando ainda pior a situação. É como se não existe, que é uma coisa da cabeça de cada um. Então essa autoestima do próprio jovem faz com que ele cresça se sentindo diferente, faz com que ele cresça se sentindo de forma contrária. Lá fora, por exemplo, os negros são mais unidos, eles entendem que eles são negros, eles entendem que eles têm que lutar, eles entendem que tem os antepassados dele que lutaram por eles, e aqui não. Aqui nas escolas a gente não ensina isso, aqui nas escolas a gente não fala sobre isso. Tem uma lei que manda ensinar a cultura afro nas escolas e ela simplesmente não é cumprida, assim como todas as outras. Aqui no Brasil, principalmente, há que a gente perceber que a mulher negra, ela já começou como um objeto ao chegar aqui, se tornar escrava, que foi estuprada pelo seu senhor, como aquele homem branco, o proprietário, e aquilo vem surgindo, o patriarcado vem surgindo, e colocando sempre o negro como um escravo, né? Sempre como aquele que não deve ser falado, aquele que recebe menos, aquele que não tem que entrar em determinados lugares. Então é isso que tem que acabar. A gente tem que tirar a romantização da situação, enfrentar de frente, levantar a autoestima dos nossos jovens e fazer com que a nossa polícia seja uma polícia preparada, seja uma polícia estruturada. A luta pela desmilitarização, na verdade, nada mais é que a gente quer que eles sejam preparados para tal atividade, que não seja um suspeito padrão o jovem negro, que seja o suspeito padrão aquele que está cometendo o ato em si. Eu acho que é isso. One more question again. So, I got another one. This one that I asked myself. Where's my thing? Okay. Alright, let's ask this question.
Here it is. Okay, here's the question. This is the money one. How do you address these core issues? Yeah. So law enforcement, let me just say, law enforcement officers are not the merely spark factor to racism, that they have basically come to symbolize white power, white racism, and white oppression, right? We need better policing, but how they kill and treat us is part of a much larger issue of how we are second-class citizens when it comes to education, housing, jobs, everything. How do we address these core issues and problems so perceptions, well, how can we address these core issues and problems? I said. Could you copy and put in a translate? Oh, yeah. Okay. Copy that.